primeira mediunidade que eu tive foi a clarividência, que era ver, foi os sonhos e era ouvir vozes na minha cabeça. Depois, à medida que eu fui com a magia branca e com a magia verde, eu não desenvolvi mediunidade. É como se, pronto, ficou estagnado. Mas na Wicca, como tinha muito conhecimento, e é como se eu tivesse feito um upgrade, sabes, assim, aumentou consideravelmente o conhecimento e com o conhecimento vem a mediunidade. Então, sensitividade. A sensitividade é o médium chega a um lugar e ele sente. Tu não precisas de falar com ele, ele consegue sentir o teu estado. Não é que ele lê os teus pensamentos, nem que escuta os teus sentimentos, mas tu calada, ele só te consegue sentir. Ele consegue entrar num espaço e sentir as egrégoras daquele lugar. Eu posso dar um exemplo. Houve um dia que eu fui convidada para ir à casa de um familiar do ex-noivo, e essa família, como ela tinha muito dinheiro, era uma família que vivia muito de aparências. E quando eu cheguei à casa, eu senti um peso em cima de mim, eu sentia uma tristeza, uma angústia, ou seja, o médium sensitivo, ele sente as coisas e ele tem que saber que aquilo que ele está a sentir não é dele. Ele chega a um lugar, ele chega perto de uma pessoa, ele sente tudo, mas não é dele. Então eu comecei a sentir aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento, e eu não percebia porque é que eu estava-me a sentir mal. E conforme eu vou caminhar, eu torço o pé e eu caio, encosto-me, caio assim para o lado de uma parede. Conforme eu toco na parede, eu começo a ver, assim, à minha frente, a mulher sofria de violência doméstica. Então, sabes, eu só me desviei assim da parede, porque eu não queria sentir mais nada, mas como era um casal que vivia de aparências, e às tantas ela está a falar comigo e eu não consegui aguentar mais, eu disse, eu sinto o que é que se passou aqui. E comecei a relatar e ela ficou assustada e ela disse para eu não contar nada a ninguém, porque havia um nome de família para manter e eu respeitei isso. Mas pronto, o sensitivo é só para resumir, um sensitivo, tu não precisas de abrir a boca, ele consegue sentir a carga vibracional dos lugares e das pessoas. Então, a comunicação por vibração é como se fosse telepatia. Ou seja, faz tudo por telepatia e sensibilidade. Então, na Wicca é muito importante a gente ter controlo sobre o nosso poder, as nossas emoções, saber o que é nosso e o que não é, porque quando a gente precisa de estar em contacto com os elementais, ou com os animais, ou com fazer telepatia, temos é como se nós estivéssemos em stand-by e para conseguir sentir as vibrações que recebemos. Eu disse aqui comunicação com os animais, eu já vou dar exemplos, mas também é possível comunicar com a natureza, com plantas, é possível comunicar com cristais, é possível comunicar com espíritos de outras dimensões. Eu sei que isto é um bocado confuso para o meio cristão, mas existem os registros akáshicos, existem viagens astrais, eu posso explicar um pouco depois sobre isso, mas o contacto do médium com o mundo espiritual faz principalmente por isso, telepatia e sensibilidade. O médium tem que conseguir sentir as vibrações que recebe do mundo que está à sua volta. Premonições era através dos sonhos, como os meus sonhos eram conscientes, ou seja, eu estar a dormir ou estar acordada, o meu estado de consciência era exatamente igual, e é assim com qualquer médium. Eles não têm paz, não é? Eles têm sempre esse estado de consciência, por isso é que muitas vezes eles acordam exaustos, e é por isso que é necessário ter uma disciplina sobre os dons espirituais que eles têm, não é? E então as premonições, elas vinham por sonhos e acontecia exatamente assim, ou seja, os sonhos não eram traduzidos, aquilo que eu via num sonho acontecia. O tsunami que aconteceu em 2004, coisas assim, eu já há algum tempo, com antecedência, a erupção que aconteceu em, não sei se foi 2010 ou 2011, de uns vulcões, todas essas desgraceiras, eu sonhava com elas, e muitas vezes de pessoas que estavam
próximas a mim, mas eu só tinha premonições de coisas más que iam acontecer. Então a intuição é como se fossem as tuas emoções que te guiam. Na verdade não são as tuas intuições. O mundo espiritual, a primeira linguagem que fala contigo é pela mente. Tu escutas vozes dentro da tua mente e essas vozes não são os teus pensamentos. Inclusive no livro de Jó, no capítulo 4, Eliacás relata que estava a dormir e que começou a escutar vozes, que ele sentiu a presença de algo que ele não estava a ver e de repente ele começou a sentir vozes. Claro, na Bíblia não é nítido se essas vozes eram dentro da mente dele ou fora, mas a verdade é que eram vozes de acusação. E essas vozes, elas são... ou seja, quando tu não estás conectado com Deus e quando tu não estás conectado com os teus mentores espirituais, os mentores espirituais são inimigos de Deus, é certo, mas quando tu estás conectado com eles, tu sentes uma proteção. Mas quando tu te desconectas com eles, é como se o mundo espiritual te absorvesse, assim, sabes, para baixo. Então tu ouves muitas vozes dentro da cabeça e vozes de acusação, vozes... Então muita gente, se tu reparares, a maior doença da humanidade hoje é a depressão. São níveis altíssimos em todos os países. E a depressão, ela tem a ver com a alimentação, mas também tem consequências espirituais. As pessoas que estão deprimidas, na verdade, elas estão a ouvir pensamentos maus, pensamentos de acusação, pensamentos não mereces, não vale a pena, tu és um fracasso. E tudo isso deprime a pessoa, sufoca a pessoa. E é assim que se sente um médium que está longe de Deus e longe dos mentores. A meditação contemplativa, essa técnica, ela tem a ver com a tua concentração, faz com que a tua sensibilidade aumente de forma a que tu consigas escutar os teus mentores a comunicar contigo. Para isso serve a meditação contemplativa. Eu sei que isso tem a ver com o testemunho da Stephanie. Laurie Cabot, who's a witch, wrote a book, The Power of the Witch. And she said that alpha is a springboard for all witchcraft. And alpha is obtained in meditation. Realmente, essas práticas de meditação, elas proporcionam paz, enquanto a pessoa está a praticá-las. Por exemplo, se tu tiveres o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de te entregar-te a Deus, quando tu acabas de ler a Bíblia, tu não volta tudo a ser um tumulto. Essa paz que Deus te dá, ela permanece durante o dia. A meditação não. A meditação, tu estás ali na prática e tu estás a sentir paz. Depois tu começas a ter experiências transcendentais, às vezes viagens astrais, às vezes a tua mente é levada para outro sítio, às vezes, ou seja, há ali uma conexão com o mundo espiritual e é muito real, não é? Mas depois, quando a pessoa deixa essa prática, é como se ela afundasse, é como se ela fosse submersa em todo o caos que está à sua volta. Isso é uma forma de dizer, olha, tu quando fazes esta prática estás protegido, mas quando tu sais do controle da tua mente, não é? Quando tu permites que a tua vida é um caos, então tu tens que estar quanto mais tempo nessas práticas. Eu tinha um amigo meu que já conseguia fazer práticas de mais de 3 horas e meia, de manter a mente no silêncio e no vazio. Isso é uma condição necessária para tu entrares em conexão, seja com os elementais, ou seja, a meditação ela serve para quê? Tu sossegas o teu interior. Normalmente o nível básico é escuta a tua respiração. Quando tu começas a escutar a tua respiração, tu já acalmas. Depois há várias técnicas de meditação, mas normalmente todas elas têm o mesmo fim, esvaziar a mente. Esvaziar a mente significa, tu não estás a condenar os teus pensamentos, mas concentras-te no vazio, ou numa figura qualquer, ou num som qualquer, mas tu estás ali concentrado. Enquanto estás concentrado, o fluxo dos teus pensamentos vai diminuindo. E para que serve a meditação? Para desenvolver intuição, para desenvolver sensitividade. Quando tu desenvolves sensitividade, tu consegues comunicar por telepatia, por vibração, ou seja, a tua interação com o mundo espiritual é mais forte. A comunicação com os animais
os animais mais sensíveis para captar as nossas vibrações, ou seja, quando a gente faz um pensamento, a gente ainda não expressou, mas já teve um pensamento, o animal mais sensível é o gato. Isto não estou a dizer que o gato é um animal do diabo, não é isso, mas que ele é muito sensível. Os animais pretos, seja gato, seja cão, são os mais apreciados pela feitiçaria negra, voodoo, magia negra, satanismo, porque dizem que eles têm um poder espiritual maior. Mas o gato preto em si não significa que tenha um contacto com o diabo. O que significa é que o gato, pelo feiticeiro achar que ele tem mais poder, o torna o seu guardião. Porque os gatos, eles protegem os médiuns. Desde que eu fui batizada, depois do meu batismo, eu não percebi logo que já não tinha mediunidade. Então eu andava na rua a pensar. Via um gato, pensava, achava que ele ainda me ouvia, mas eles só me ignoram e fogem de mim. Eu acho que isso é bom sinal. Foi aí que eu descobri que algo estava assim, diferente comigo, porque os animais já não quer dizer, não me fazem mal, mas já não param para falar comigo. Well, praise God, you'll have them in heaven. Para eu ainda explicar um pouco como é que se comunica com os gatos ou com os animais, basta um pensamento e eles reagem. Só que o gato, ele não precisa se expressar, ele não precisa de fazer, ou seja, ele basta abanar as orelhas, ele não tem que miar. Um cão, eu não sei, quem tem cães sabe, o cão tem um diferente de ladrar para cada dono. O dono está a chegar lá, ainda está a 100 metros da casa, ele já está a sentir, o dono já começa a ladrar. Vem um amigo, ele ladra de uma forma. Vem um inimigo quer dizer, se vem alguém que o cão não gosta, ele ladra de outra. Ou seja, é a mesma coisa que um bebê. Os bebês, eles não choram inglês, francês, alemão, eles choram. E aquele chorar, às tantas os pais já conseguem entender o que é que significa cada chorar. Os animais é a mesma coisa, por vibração, quer dizer que o médium, ele comunica com o animal, mas o animal não precisa se expressar verbalmente. Às vezes o seu comportamento é uma forma de comunicação. A outra forma é tocar. Eu não sei se já ouviram, sim, a palavra Reiki. Reiki quer dizer energia. O médium capta a energia e passa. Quando o médium está a passar energia, as mãos do médium estão a ferver. Então, ou seja, ele está ali a passar uma energia e as mãos estão a ferver. Isso é vibração. A pessoa sente, ou seja, o médium nem precisa tocar em ti, tu sentes o calor a sair, uma energia a sair das mãos do médium. Comunicar por vibração é isso. O médium consegue sentir a energia e transmitir por energia, ou seja, é assim.